A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão. Um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Você permanece conectado conosco, meu caro ouvinte, estudando os mecanismos da comunicabilidade através dessa faculdade natural do espírito como propriedade que Deus permite para que possamos recuperar nosso tempo perdido. Mantermos-nos conectados com o propósito do amor, do bem, do trabalho com Jesus. E você acompanha conosco os estudos da apostila da Federação Espírita Brasileira, Mediunidade, Estudo e Prática, volume 1. Estamos estudando as obsessões, seus níveis, seus graus e os tipos, e como esse mecanismo ocorre em função de um intercâmbio de enfermidade grave para a mente, para o espírito. Paramos no tópico da fascinação. Neste caso, o indivíduo não acredita que esteja obsidiado. Pauta seu comportamento sem consciência do ridículo do que fala e do que faz. A fascinação é bem mais grave que a obsessão simples. Então é um nível mais avançado, mais profundo. É um nível mais grave da obsessão que se estabelece a nível mental, pela condução das ideias, do pensamento. O obsidiado não se dá conta do ridículo que está se prestando. Mas, na verdade, todos nós, quando passamos pelo processo de obsessão, sabemos que estamos constrangidos por uma ideia que não nos pertence, irritando-nos, estabelecendo um concurso de pressão sobre as nossas escolhas. A fascinação é bem mais grave, portanto, que a obsessão simples. Na prática mediúnica, caracteriza-se pela falta de percepção do médium da real identidade e intenções do comunicante, assim como da qualidade das mensagens recebidas. A fascinação tem consequências muito mais graves. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium e que, de certa forma, paralisa a sua capacidade de julgar as comunicações. Então o médium fica numa situação em que ele não tem mais como avaliar a identidade do espírito. Estabelece-se uma comunhão, uma simbiose através dessa conexão que passa a ser de confiança e, portanto, uma confiança cega. O médium fascinado não acredita que esteja sendo enganado. O espírito tem a arte de lhe inspirar confiança cega, que o impede de ver o embuste e de compreender o absurdo do que escreve. E vamos acrescentar aqui, também do que fala, na psicofonia. Ainda quando esse absurdo salte aos olhos de todo mundo. O obsessor age sobre a mente do fascinado, projetando imagens e pensamentos envolventes, hipnotizantes, alimentadores de ideias fixas. Mas, meu caro ouvinte, quais as estratégias utilizadas pelo espírito desencarnado para instalar a obsessão, com o objetivo de domínio pela fascinação? Vamos esclarecer este conceito? Esclarecendo conceitos. Para chegar a tais fins, ou seja, instalar o processo de obsessão ao nível da fascinação, é preciso que o espírito seja muito esperto.
astucioso e profundamente hipócrita, porque só pode enganar e se impor à vítima por meio da máscara que toma e de uma falsa aparência de virtude. Por isso mesmo, o que o fascinador mais teme são as pessoas que veem as coisas com clareza, de modo que a tática deles quase sempre consiste em inspirar ao seu intérprete o afastamento de quem quer que lhe possa abrir os olhos. Esta informação, meu caro ouvinte, está no Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, no item 239, na sua segunda parte, capítulo 23. Então é assim, meu caro ouvinte, o obsidiado, fascinado, pode até julgar que esse espírito enganador, mistificador, seja o seu guia espiritual. Ele o confia cegamente nas suas orientações. São ideias fixas. E ainda recebe as instruções de se afastar das pessoas que possam abrir os olhos, ou seja, que possam esclarecê-lo do ridículo de que ele se encontra. André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, dá uma importante contribuição ao tema ao identificar e definir um tipo de obsessão que, se não formar uma classe à parte, está inserida nas referidas anteriormente, constituindo-se num agravamento do quadro mental do enfermo, que é o vampirismo. Diz o escritor espiritual: sem nos referirmos aos morcegos sugadores, o vampiro entre os homens é o fantasma dos mortos, que se retira do sepulcro alta noite para alimentar-se do sangue dos vivos. Apenas cumpre considerar que entre nós, vampiro é toda entidade ociosa que se vale indebitamente das possibilidades alheias, e em se tratando de vampiros que visitam os encarnados, é necessário reconhecer que eles atendem aos sinistros propósitos a qualquer hora, desde que encontrem guarida no estojo de carne dos homens. Então aqui André Luiz faz a alusão da fantasia que os homens estabelecem, criando cinematograficamente essa visão do vampiro. Mas na verdade não se trata aqui nem desse caráter estabelecido pelos filmes criados pelos homens, muito menos pelos morcegos, mas individualidade mesmo do mundo espiritual, que permanecem sugando o fluido vital dos encarnados, por ainda terem apego e vida direta relacionada como culto à matéria, aos vícios, ao tabagismo, ao álcool, às drogas, ao sexo, tudo que se faz em excesso, sem sentimento. Eles estabelecem um concurso, independente do grau da obsessão, podendo assim estabelecer-se na classificação da obsessão simples até a fascinação. Vampirismo, portanto, na visão de André Luiz, é processo de profunda ligação mental, verdadeiro parasitismo espiritual, em que a entidade obsessora se nutre dos eflúvios energéticos do encarnado. Esse processo surge pelo ódio, vingança, desvios morais, viciações variadas, em que a incapacidade de transformar-se para o bem e de perdoar estabelece disputas com alta carga de desarmonia. Esse trecho aqui estabelecido, meu caro ouvinte, é do livro Missionários da Luz, no seu capítulo 4, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, do autor André Luiz. Vale lembrar aqui, meu caro ouvinte, que esse processo de enfermidade espiritual, obsessão, ele ocorre como se fosse realmente uma grande pandemia. É classificado como um grande flagelo da humanidade. E que a maioria das pessoas que ignoram o mundo espiritual,
as relações com o mundo invisível, os interesses dos espíritos em estabelecer pelas ideias, pelo pensamento, a vontade de viver de forma desarvorada, excessiva, sem os critérios da responsabilidade, sem o sentimento, apenas para viver as sensações, as ilusões do mundo, estabelecem esses processos graves de enfermidade. O próximo tópico trata-se dos tipos de obsessão. A obsessão se desdobra em diversos tipos. Pode originar-se tanto do plano espiritual para o plano físico, quanto deste para aquele. Sim, meu caro ouvinte, existem processos que ocorrem de espírito desencarnado para outro espírito desencarnado, do desencarnado para o encarnado, do encarnado também para o encarnado, e do encarnado para o desencarnado. Portanto, uma via de mão dupla estabelecida entre os dois planos, sejam no próprio plano ou entre os planos espiritual e físico. E Emmanuel afirma, observando-se a mediunidade como sintonia, a obsessão é o equilíbrio de forças inferiores, retratando-se entre si. Então, é muito importante fazermos essa distinção. A mediunidade é uma faculdade natural, propriedade do espírito, ferramenta que pode ser utilizada no mecanismo do trabalho do bem. Ela é neutra em si mesma e depende de seu propósito. Não atendido aos propósitos do cumprimento do dever estabelecido no mundo espiritual enquanto estamos encarnados, torna-se então o recurso, a ferramenta, uma tormenta. Ela se torna torturada e passa a ser utilizada para propósitos diferenciados daqueles que estavam programados. É quando desistimos do trabalho, é quando nos afastamos do concurso do bem e, ao invés de cumprir com o mandato, com a tarefa, estabelecemos então o concurso de uma vida desregrada. E aí surge a enfermidade, que é a obsessão. Vamos continuar estudando a obsessão, os seus graus e tipos, já no próximo bloco. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos estudando, você já sabe, meu caro ouvinte, está acompanhando conosco, a apostila Mediunidade, Estudo e Prática, volume 1. Estamos no capítulo das obsessões, seus níveis, seus graus e seus tipos, reconhecendo a obsessão como um processo grave de enfermidade da alma. Sim, existem as doenças do corpo físico, como existem as doenças da alma, as doenças mentais. Tudo começa pelo pensamento, pelos nossos interesses, pela busca que estabelecemos, pelo uso da vontade, pelo uso do livre-arbítrio, e o quanto ainda ignoramos esse processo, estabelecendo às vezes vínculos de forma inadvertida, inconsciente, fazendo escolhas, deixando-nos levar pela vida, quando na verdade, meu caro ouvinte, nós temos que fazer o rumo da nossa vida, não deixar ser arrastado pelas circunstâncias, pelo modismo, pela maioria, pelas ideias que nós não concordamos, a título simplesmente de conviver ou ser aceitos no grupo. É preciso estabelecer essa definição da personalidade para libertarmos do mal.
E Emmanuel estava dizendo a diferença entre a mediunidade e o equilíbrio de forças inferiores, retratando-se entre si no caso da obsessão. Ele afirma ser um fenômeno de reflexão pura e simples. Não ocorre tão somente dos chamados mortos para os chamados vivos, porque na essência muitas vezes aparece entre os próprios espíritos encarnados, a se subjugarem reciprocamente pelos fios invisíveis da sugestão. Então Emmanuel está trazendo aqui essa perspectiva muito importante. Não é porque é obsessão que vai ocorrer de um espírito desencarnado. Isso pode acontecer entre os próprios encarnados. Quando nos permitimos, quando nos subjugamos à vontade e não usamos os critérios naturais das nossas escolhas, e somos constrangidos a viver de forma inadequada, incoerente à nossa concepção. O autor espiritual mostra no trecho que a obsessão é bilateral, ou seja, ela ocorre dos dois lados. Um que age, o outro que aceita, mas também concede, e que ocorre entre os encarnados e desencarnados. Por sua vez, Manuel Filomeno de Miranda, citado por Sueli Caldas Schubert, assim relaciona os tipos de obsessão. Existem problemas obsessivos em várias expressões, como os de um encarnado sobre outro, de um desencarnado sobre outro, de um encarnado sobre um desencarnado e, genericamente, deste sobre aquele. Ou seja, é o que se tem por concepção mais vulgarizada, a obsessão do mundo espiritual para o mundo físico, do desencarnado para o encarnado. Uma importante contribuição para o entendimento das obsessões foi dada na obra Obsessão e Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert, na sua primeira parte, no capítulo 5, em que a autora, lastreada na dissertação de Manuel Filomeno de Miranda, classifica os diversos tipos de obsessão. Primeiro, de encarnado para encarnado. É um domínio mental de uma pessoa física encarnada sobre outra, também encarnada, estabelecendo medo, ciúme, inveja e etc. Ou seja, tudo resultado do apego, dos excessos, das posses, da insegurança pessoal. O outro é de desencarnado para desencarnado, ou seja, ambos estão no mundo espiritual. Espíritos vingativos que se impõem a outros espíritos, controlando-lhes pensamentos e emoções, ou dando-lhes ordens, que são por eles cumpridas, sem oposição, por meio de processos hipnóticos graves. Então há muito trabalho para ser feito também no mundo espiritual, meu caro ouvinte. Os benfeitores espirituais incessantemente socorrem aos desencarnados por conta dessa grave intercessão dos próprios desencarnados subjugando os desencarnados. O outro tipo é do encarnado para o desencarnado, que é pouco comum e pouco vulgarizado, que é a mente do encarnado determinando condições de constrangimento, melhor dizendo, para o desencarnado. É um envolvimento obsessivo do encarnado sobre os que já desencarnaram, pelo apego, crítica, revolta, falta de aceitação da desencarnação, ódio, etc. Então isso é muito importante, esses conceitos, porque o consolo que a doutrina espírita nos proporciona nos ajuda a aceitar a partida do ente querido no seu destino, no momento em que ele teve que voltar para a pátria espiritual. O outro tipo é do desencarnado para o encarnado. Esta é a mais comum. É a modalidade de obsessão comumente conhecida, já que pela invisibilidade o espírito pode facilmente influenciar os que estão no corpo físico. Existe a obsessão recíproca,
que são espíritos situados em um mesmo plano de vida, quer no físico, quer no espiritual, se obsidiam mutuamente, estabelecendo entre si ideias fixas que alimentam animosidades diversas. Então, é a matéria mental sendo nutrida por ambos, estabelecendo um constrangimento mútuo, a obsessão recíproca. Muito parecida com a auto-obsessão, sendo que a auto-obsessão é de si para consigo mesmo. O sentimento de culpa normalmente estabelece um círculo mental vicioso, em que a alma se torna incapaz de se auto-perdoar, de se aceitar e superar o trauma gerado por suas ações inferiores. Sem forças ou coragem para reparar o erro cometido, deprime-se, tornando-se obsessora de si mesma. Outros estados emocionais podem também estabelecer o mesmo processo enfermiço, como, por exemplo, a ansiedade, o egoísmo, o orgulho e o medo descontrolados. Reconhecer os tipos e graus da obsessão é essencial para se estabelecer o auxílio efetivo aos envolvidos. Impede também a não julgar precipitadamente, acusando o desencarnado de responsável único pela enfermidade do encarnado, uma vez que este é sempre partícipe da distonia que sofre. Então essa enfermidade, meu caro ouvinte, ela ocorre numa simbiose, em ações de interesse comum. Não existe um culpado isolado. Ambos são responsáveis, ambos os lados. E ainda mais essa quando nós obsidiamos a nós mesmos, não nos aceitando como somos, não reconhecendo a nossa própria necessidade, não estabelecendo o auto-perdão, não superando os traumas que nos permitimos, entregando-nos então a esse processo enfermiço em si mesmo. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração. Do livro Escultores de Almas, pelo espírito Albino Teixeira, psicografia de Francisco Cândido Xavier, Removendo Obsessões. Existem 10 atitudes positivas contra o domínio da obsessão, a saber, confiança em Deus e em si próprio, consciência tranquila, oração, dever cumprido, paciência, trabalho incessante, serviço ao próximo, simpatia e benevolência para com os outros, estudo, recomeço de construção do próprio equilíbrio, tantas vezes quantas se fizerem necessárias. E há 10 atitudes negativas que agravam qualquer processo de perturbação espiritual, como sejam dúvida, complexo de culpa, indiferença, irresponsabilidade, irritação, ociosidade, egoísmo, isolamento, ignorância, queixa contínua. Acomodar-se a qualquer das situações referidas depende da escolha de cada um. No entanto, ao enunciar semelhantes conceitos, temos em mira simplesmente recordar a palavra de Allan Kardec, no item 4 do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando nos adverte: não, os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho, vêm unicamente mostrar-lhe a meta que lhe cumpre atingir e o caminho que a ela conduz, dizendo-lhe: anda e chegarás, toparás com pedras, olha e afastas do mesmo. Caríssimos ouvintes, recebam muita luz e paz em suas vidas, que possamos nos concentrar em todos esses recursos positivos
para que a enfermidade da obsessão não se instale em nossas vidas e possamos ser livres realmente como o Evangelho nos convida, pela libertação de todo o mal, começando pelo trabalho, esforçando-se para chegarmos, mesmo que as pedras apareçam nos caminhos, nós mesmos as afastaremos. Um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.